Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vem aqui conversar sobre o exame de qualificação, o primeiro exame de qualificação da UERJ de 2019, certo? Então, nós vamos ver como que essa prova ela foi construída e vamos resolver essas questões fazendo pequenos lembretes, lembrando das matérias já dadas, dos assuntos já conversados, certo? Então, a prova basicamente começa assim, né? A gente vai tratar das questões de português, obviamente, um pouco de literatura e redação também, tá? Mas aí essa prova não tinha tanta característica nem de redação nem de literatura, mas a gente vai tratar da mesma forma. Bom, então nessa prova ela começa com um texto sobre a febre amarela. Já percebe que a UERJ gosta de assuntos bem atuais, certo? Então a questão da febre amarela era um problema na época e isso foi abordado nessa prova. E logo em seguida, vocês já leram esse texto, e aí logo em seguida, na questão 1, já é uma questão de português, né? E aí ele fala, para a apresentação das teses que explicam o avanço da febre amarela, a autora do texto recorre principalmente à seguinte estratégia. E aí a gente tem algumas coisas que a gente precisa observar nessa questão. Primeiro, que a gente precisa entender sobre o que eles estão falando em cada alternativa. E mais do que isso, a gente tem a palavra principalmente. Então, quando fala principalmente, a gente tem que olhar uma permanência durante o texto, uma continuidade da ferramenta durante o texto, tá? E aí ele tem referência a dilemas. Dilemas é que se o texto fosse falando sobre uma questão problemática e mostrando todos os problemas dessa situação. E não é exatamente isso que acontece, né? Alusão a subentendidos, como se você precisasse saber coisas além do texto. Se os dados não estivessem no texto, você precisaria de conhecer. Então, também não. Construção de um silogismo. Silogismo é criar esse subentendido, né? Ele não diz diretamente, mas você entende aquilo que a pessoa está falando. Então, por exemplo, se eu estou me sentindo mal, né? Eu tenho um contexto aí em que eu estou me sentindo mal. E eu olho para vocês e falo assim: "Nossa, eu estou com frio". Quando eu falo que eu estou com frio, a gente cria um silogismo, porque automaticamente vocês vão pensar: "Ela está com febre". Não é isso? Então isso não foi dito, mas eu levei vocês a esse pensamento, certo? Então isso é um silogismo e não é isso que acontece nesse texto, né? O que acontece é de fato o argumento de autoridade, em que você pega lá aquele especialista e começa a falar sobre o que ele já tinha estudado, o que os cientistas tinham estudado, enfim, com dados e números. Então isso é um argumento de autoridade, certo? Na questão 5, que é a nossa próxima questão de português, fala sobre um texto antigo, sobre a febre amarela também, mas é um texto antigo. E nele ele pergunta sobre qual foi o motivo que a doença se alastrou. E o motivo está na última linha, né? Em que ele fala assim, nas últimas linhas, vamos colocar as causas que mais direta e imediatamente pudessem concorrer para o desenvolvimento da febre amarela, particularmente nos lugares onde pessoas pobres se aglomeram. Então, qual dessas alternativas se relacionam com esse lugar onde as pessoas pobres se aglomeram? Elevação da taxa de natalidade não tem a ver, né? Não tem a ver com se a pessoa pobre se aglomerar, quer dizer que a gente vai aumentar a taxa de natalidade? Não, isso não é uma verdade, né? Variação das condições climáticas também não tem uma mudança climática no lugar onde as pessoas pobres se aglomeram. Ingresso de estrangeiros com infecção também não é isso de que ele se trata nessa parte. E insalubridade das residências populares. Aí sim a gente consegue entender. As pessoas pobres se aglomeram em lugares abandonados da cidade e são lugares onde os serviços básicos não chegam, entre eles o esgoto, certo? Então, nossa resposta letra D, bonitinha. Questão 7. A questão 7, a gente ainda não conversou sobre isso aqui em aula. Se eu não me engano, a gente está indo nas duas próximas aulas, tá? Para frente, que a gente vai conversar sobre conjunções, sobre ideias que as conjunções nos trazem, como a explicação. Aqui ele pede para você identificar a explicação. Gente, a explicação é sempre o motivo, é a razão, é algo que acontece antes da ação, tá? Eu vou deixar essa questão em off, porque eu quero trazer na aula em que a gente vai conversar sobre as conjunções, tá? Que aí a gente vê como isso acontece, com bastante conteúdo, trazendo revisão.
Então, por favor, me cobrem isso, tá? Pra gente fazer essa questão 7 juntos, que é entre as duas próximas aulas. Questão 7, a resposta é a letra C, tá? Por que ele é a letra C? Porque ele fala assim: o massacre desses bichos, porém, é um tiro no pé, o que fez crescer a chance de contaminação de pessoas. Sem primatas para picar na copa das árvores, os mosquitos procuram o sangue humano. Então, a gente tem aí algo que acontece antes, né? Primeiro, a gente não tem os mosquitos, os macacos nas copas das árvores, e depois o massacre deles é um tiro no pé, né? Porque faz crescer a chance de contaminação dos humanos. Então, por isso, sempre que alguém te perguntar sobre explicação, você precisa ver se a frase posterior acontece antes, né? Sempre tem uma dúvida, tá? Então, a nossa resposta é a letra C. Questão número 8, aula de verbos. A gente já viu. E aí ele fala, no 5º parágrafo são apresentadas 2 hipóteses. Quando a gente fala hipótese, a gente já lembra de 2 coisas. Ou a gente vai falar do modo subjuntivo, certo? Ou que dá a ideia de incerteza, de hipóteses. Ou a gente vai falar do futuro do pretérito, que é o indicativo. A diferença aí é que o futuro do pretérito ele me dá uma informação de hipótese real. É algo que de fato pudesse acontecer caso outra ação tivesse ocorrido também. Então é algo que pudesse acontecer sim, que poderia acontecer sim, mas não aconteceu porque é dependente de outra ação, tá? E essa ação talvez não tenha acontecido, tá? Então vamos lá. No 5º parágrafo são apresentadas 2 hipóteses acerca da disseminação da febre amarela. A marca verbal, que então a gente já está falando de verbo, que evidencia a formulação das hipóteses é o uso de. Bom, voz ativa não dá ideia de hipótese nenhuma. Modo subjuntivo poderia ser, futuro do pretérito poderia ser, já conversamos sobre esses 2, né? E a forma do gerúndio. Forma do gerúndio não dá ideia de hipótese. Sem olhar a frase, eu já consigo, sem olhar o parágrafo, eu já consigo ficar entre a B e a C. E aí, quando eu vou olhar o parágrafo, se eu não me engano, tem escrito que teria reduzido e teria afetado, não é isso? Então, a gente tem um tempo composto aí. E é o tempo composto exatamente do futuro do pretérito, né? Que ele fala sobre uma possibilidade de coisas que poderiam ter acontecido caso outra ação tivesse ocorrido, né? Então, caso tivessem ouvido esse especialista, essas ações teriam acontecido, né? Então, reduziriam e afetariam. Certo? Então, a gente tem o futuro do pretérito aí, certo? Tranquilo? Questãozinha de verbos. Questão 9. No 6º parágrafo, a interlocução com o leitor explicitamente marcada pelo emprego de. Bom, no 6º parágrafo, ele já pergunta, logo na primeira frase, né? Por que é importante determinar a viagem do vírus? Então, isso é uma forma de você marcar a interlocução. É como se fosse uma conversa, né? Eu falo com vocês, entenderam? Né? Alguém tem dúvida? Quando eu faço isso, eu estabeleço uma interlocução, eu não fico só falando, fazendo uma forma expositiva, eu faço uma relação de interlocução. A estatística não faz essa relação de interlocução, não chama o leitor para o texto, o depoimento também não chama o leitor para o texto, o coloquialismo poderia chamar o leitor para o texto, porque ele se aproxima daquela realidade, daquele texto. Mas, nesse caso, ele não foi isso que aconteceu, porque a gente não tem coloquialismo, a gente tem um texto formal, então não é coloquial. Então, a nossa resposta é a letra A. Questão 12. Questão 12 aí começa com o livro que era para ser lido, né? Então, era sobre Vinícius de Moraes, e aí a gente tem aqui uma série de textos, uma série de questões falando sobre o livro. Então, por favor, leiam o livro da UERJ, queridos. Questão 12. A flutuação do gosto em relação aos poetas é normal, como é normal a sucessão de modo de fazer poesia. A relação que se estabelece entre essa declaração inicial do crítico Antônio Cândido e o restante de seu texto pode ser definida pela seguinte sequência. Bom, o que a gente tem? Ele começa aí esse texto falando dos poetas em um modo geral, um todo, né? Ele fala sobre todos os poetas. Ele fala sobre a flutuação do gosto em relação aos poetas. Todos os poetas. Logo em seguida ele já começa. Vinícius de Moraes, então ele começa a falar de um autor específico, né, que é Vinícius. Então, como que a gente pode ver? Problema, solução? Não, ele não apresenta problema e nem apresenta solução. Abstração e realidade? Não, não é abstração, é só realidade, né? É tudo na praxis.
pressuposição e asserção também não, generalização e particularização, é exatamente isso. Ele sai do todo, que são todos os poetas, e ele passa a trabalhar só com Vinícius de Moraes, certo? Então, nossa resposta é a letra D. Tranquila a prova, né, gente? Por favor. Questão 13. A articulação do primeiro com o segundo parágrafo revela o seguinte eixo da principal argumentação do crítico. Bom, vamos lá. Então, quando ele faz do primeiro para o segundo parágrafo. Quando a gente tem isso, ele começa falando sobre as diferenças de Vinícius, né? O que o Vinícius tinha que os demais não tinham? Quais eram as qualidades de Vinícius, né? Ele fala que ele é um poeta de continuidade, não de ruptura, que o tempo tende à ruptura, enfim. Então ele fala que ele é melodioso, não tem medo de se manifestar com sentimentos, então ele está aí exaltando Vinícius, né? Então, valorização de versos coloquiais? Não, ele não valoriza versos coloquiais, né? Descrição de uma poética singular? Sim, pode ser, ele está falando exatamente dessa diferença aí que é única de Vinícius para os demais, né? Então, essa questão parece ser bonitinha, a letra B, né? Contestação de artistas modernos? Não, ele não fica questionando os artistas modernos, ele está falando só de Vinícius, fala que Vinícius é muito diferente, ele é muito único, né? Então ele não contesta os demais, ele exalta Vinícius. Exaltação de uma obra convencional? Não é nada convencional, né? Então, nossa resposta é a letra B mesmo. Depois nós temos a questão 14, e a questão 14 ele fala sobre os aspectos da poesia de Vinícius, né? E ele pede para que você marque quais são esses aspectos. E os aspectos a gente precisa marcar lá quando ele fala do raro malabarista, né? Malabarista, desculpa, gente, estou falando rapidinho. Vou tentar falar mais devagar. Quando ele fala sobre a metáfora do raro malabarista, ele faz uma relação entre o Vinícius ser moderno e ser rigoroso ao mesmo tempo. Então ele fica equilibrando esses dois lados na sua poética. Ele ser moderno e ser rigoroso revela o quê? Humor e seriedade? Não, ser moderno não é isso, é engraçado, né? Tradição e inovação? A tradição é o rigoroso e a inovação moderno? Parece tudo bem, né? Erudição e formalismo? Erudição e formalismo é a mesma coisa, né? Então a gente está falando aí os dois sendo do rigoroso, ele não fala nada sobre o moderno. Musicalidade e silêncio? Bom, não tem silêncio, né? A musicalidade, sim, seria uma característica moderna, mas não fala sobre silêncio. Vamos para a questão 15. Então, a 14, letra B, tá? Questão 15. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama. Bom, em relação à expressão o vento, o verso sublinhado, gente, é o que dos olhos desfez a última chama. Assume função de indicar uma. Bom, esse que a gente precisa analisar que ele é um pronome relativo, tá? Por que ele é um pronome relativo? Porque ele está evitando a repetição da palavra vento, né? Então, de repente da calma fez-se o vento, é uma frase, e o vento dos olhos desfez a última chama. Então, esse pronome relativo que aí, ele evita a repetição da palavra vento. E mais do que isso, quando ele fala que o vento dos olhos desfez a última chama, ele está dando a característica desse vento, certo? Então, quando ele fala sobre a função, não é gradação é você ir aumentando alguma coisa quando você tem uma enumeração, né? Ou diminuindo. Você tem uma nomeação, você não está nomeando nada, você não está dando nome de nada. Uma comparação, não está comparando, né? Não está falando que é como o vento, nem nada disso. E uma caracterização, exatamente. Mais pra frente a gente vai ver que quando a gente tem um pronome relativo, é um indício de que a gente tem uma oração subordinada adjetiva, né? Mas isso é assunto mais pra frente. Mas já fica isso claro para vocês. Então, o que a gente tem aí é uma oração subordinada adjetiva. E como adjetivo, que nós já estudamos, a gente precisa saber que o adjetivo caracteriza ou especifica, tá? Então, nesse caso, ele está caracterizando. Vamos lá, questão 16. Na questão 16, ele pergunta sobre o verbo fazer seguido do ser, né? E aí é uma questão de interpretação de texto. Quando ele fala o fez-se pranto, fez-se espuma, fez-se vento, fez-se pressentimento e assim por diante, a gente está falando de um soneto da separação. Quando a gente tem o verbo fazer-se, a gente entende que tem uma transformação, é uma mudança. E quando a gente tem esse soneto da separação aí, a gente está falando de uma mudança em termos de
status de relacionamento, né? Eles estão se separando, então ele está falando sobre exatamente esse processo, né? Então, vamos lá. Quais são os efeitos, né? Qual é o efeito? É apagamento dos parceiros da relação? Exatamente. Quando você tem uma transformação, você tem um apagamento dos parceiros, porque aquela relação ela não existe mais. Esquecimento da sensação de perda? Não, ele não está esquecendo, ele está lembrando sobre a perda, né? Neutralização do espaço de conflito? Não, ele não está neutralizando, ele está mostrando o espaço de conflito, ele está mostrando qual é a problemática ali. Indefinição do momento da despedida? Não, ele tem o momento da despedida, esse é o momento da despedida, né? Então, não. Letra A, nossa resposta. Questão 17. Na terceira estrofe, a seleção vocabulária evidencia a passagem do estado emocional a outro por parte do poeta. A partir dessa seleção, os estados emocionais porque passa o poeta, podem ser definidos como. Bom, então a gente tem aí certas relações tipo amigo e distante. Amigo e distante, quem é amigo é próximo, não é distante. Então aí a gente tem ideias opostas. Percebam que isso não é paradoxo. Paradoxo é quando nós temos palavras opostas. Aqui nós temos ideias opostas. Isso é uma antítese, certo? Sendo uma antítese, vamos procurar aqui uma ideia que marque a antítese. Cíclico? Não, cíclico é aquele que se repete. Hesitante é aquele que tem dúvida. Não. Antagônico, pronto, a gente tem uma antítese, ideias opostas, antagônicas. Independentes também não, certo? Então, nossa resposta, letra C. Questão 18. Na questão 18, ele fala sobre o último verso. O último verso fala sobre a reação dele, né? Então, de repente, não mais que de repente. Quando ele fala de repente, não mais de repente, o que a gente entende? A gente entende que não foi ele que pôs o fim na relação, né? A gente entende que quem pôs o fim na relação foi o parceiro, a parceira de Vinícius, né? De Vinícius não, desculpa, do eu lírico. Então, vamos procurar uma alternativa que marca esse sentimento de que ele que recebeu, né? Indecisão, não fala que ele decidiu ou estava com dúvida ou alguma coisa assim. Libertação, também não fala que, graças a Deus, agora eu estou livre. Resignação, isso. Quem não sabe, resignação é submissão, então é alguém que recebe, tá? Então, resignação parece bonitinha a nossa resposta, né? E preocupação também não, ele já está meio que conformado, né? Então, resignação é a nossa resposta, porque ele está submisso diante da simplesmente posta o fim, né? O fim da relação. Então, o parceiro ou a parceira põe o fim e ele só recebe, de repente, né? Questão 19. Na questão 19, ele fala sobre os 2 primeiros versos e sobre a advertência que faz as pessoas que se apaixonam, né? E aí a gente vê isso bem marcado quando ele fala perigo e cuidado. Quando ele fala perigo e cuidado, a gente entende que são pessoas que estão suscetíveis a receber certas coisas ruins por conta de estar apaixonado. Então, vamos ver qual é o estado que a paixão pode causar. Apatia? Não, apatia é aquilo que você para de sentir a dor do outro, né? Então, não é isso. Carência, a pessoa fica carente, é isso que ele está falando? Não, também não é um estado de carência. Contrariedade, também não, a pessoa não fica se opondo a nada. Vulnerabilidade, isso, a pessoa fica suscetível, não é isso que a gente falou? Então, nossa resposta é a letra D. Questão 20. No soneto, é possível reconhecer a configuração de um espaço caracterizado pelo seguinte aspecto. Bom, no texto que a gente tem aí, a gente tem uma série de descrições, quando ele fala a lua surge, então é um texto que ele tem uma característica descritiva. Vamos olhar aqui o que a gente tem de descrição. Composição teatral. Quando a gente tem um texto teatral, a gente tem a descrição, né? O texto teatral ele é marcado pela descrição do ambiente, descrição dos personagens, descrição de tudo, basicamente, né? Então, a nossa letra A parece tudo bem, vamos olhar o resto. Letra B, inspiração bucólica. Não é uma inspiração bucólica. Quando a gente fala de algo bucólico, a gente fala de saudades do campo, saudades de uma vida mais calma, né? Típica do arcadismo, mas não é isso que a gente tem nesse texto, né? Não é isso. A gente tem uma descrição, não uma ideia de saudade ou, enfim, buscar essa paz, essa calma. Não é isso que a gente tem. Atmosfera fúnebre, não, a gente não está falando de morte nesse texto. Tradição religiosa também não.
né? A gente não tem nada sobre tradição religiosa nesse texto. Então, composição teatral tá perfeito por conta da descrição. Questão 21. Na última estrofe, a figura feminina é descrita por meio de elementos que estabelecem uma relação entre si, uma relação do seguinte tipo. Bom, então quando a gente vai olhar sobre a figura feminina, ele fala sobre ela ser linda, causar sofrimento, cheia de pudor e andar nua, né? Então você tem aí, de novo, ideias opostas, né? Então vamos ver o que a gente tem aí que fala de ideias opostas. Ambígua. Ambígua é quando você tem plurissignificação. Você tem mais de uma significação para aquela frase, para aquele sentido. Não é isso que a gente tem. Antitética, olha aí, antítese, certo? Figura de linguagem, ideias opostas. Letra B, nossa resposta com certeza. Denotativa, não, denotativa é o sentido do dicionário, né? Então não é isso que a gente faz através dessa descrição da mulher. E metalinguística é quando você se autoexplica, né? Então é como se a mulher explicasse a si mesmo, e não é isso que acontece também, certo? Vamos lá para a questão 22. Na questão 22, a gente tem o soneto da hora final, certo? E aí ele fala que para revelar o tema do poema recorre-se à figura de linguagem denominada... Gente, só no título a gente já resolve, né? A gente tem soneto da hora final. E quando a gente vai ler, a gente está vendo um soneto sobre a morte. Então isso já é uma diminuição, né? Então a figura de linguagem caracterizada pela diminuição das coisas é o eufemismo, faz algo ser mais suave, mais simples, menos pesado. Então é letra A, com certeza a gente nem precisa conversar sobre isso. Para lembrar as demais, por favor, voltem na aula de figura de linguagem que a gente teve e não esqueçam mais disso, certo? Porque são questões recorrentes, tá? Questão 23. Na questão 23, ele fala sobre referência metafórica à morte. De novo, gente, mais uma questão de figura de linguagem. Como exemplifica o seguinte verso. Então, qual é o verso que fala sobre a morte? E aí a gente precisa ter atenção que a gente quer que ele fale sobre a morte em si, tá? E aí na letra A ele fala, estando nós a contemplar o poente. Nós contemplar o poente, a gente ainda está no quase morte, né? Será assim, amigo, um certo dia, estando nós a contemplar o poente. A gente ainda não está no poente, a gente só está olhando, contemplando. Então, é o quase. E eu te olharei também com nostalgia. De novo, é o quase, né? É o momento da despedida, é o momento que a gente está partindo. E aí a letra C, de fato, é o momento da morte, né? Ao transpor as fronteiras do segredo. Então, você passou a fronteira, você já está em outro lugar. Então, a nossa resposta é a letra C. E a letra D não tem absolutamente nada a ver, como dois antigos namorados não têm relação com a morte, certo? Gente, essa daqui foi a prova do primeiro exame de qualificação. Então, percebam que a gente não tem muita coisa de sintaxe, a gente tem bastante coisa de morfologia, então, por favor, muita atenção nas aulas de morfologia, muito carinho e cuidado, que a prova não é difícil, ela é super tranquila, só precisa prestar bastante atenção, tá bom? Um beijo e a gente se vê depois.